Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Postman e hoje, no nono e último encontro, a gente vai falar sobre os tipos de requisições e APIs suportadas pelo Postman. A gente vai utilizar a plataforma do Postman Web em conjunto com o Postman Desktop Agent, do qual já tenho executando aqui. Porque de praxe, de comum, a gente geralmente usa as APIs HTTP REST para realizar requisições e respostas, transferência de dados entre esses dispositivos que usam esse tipo de protocolo HTTP REST, através do qual a gente usa o Postman. Porém, o Postman ele aceita vários outros tipos de APIs, os quais a gente pode fazer requisições e aguardar respostas. A primeira delas que a gente vai ver aqui é o GraphQL, que é a API, que é uma linguagem, no caso de consulta para APIs, que é desenvolvida pela Meta, empresa mantenedora do Facebook, Instagram, WhatsApp, tá? Que diferente da arquitetura REST, a arquitetura HTTP REST, ela permite requisitar exatamente os dados desejados. Eu trouxe um exemplo aqui de cada uma desses tipos específicos de APIs, dos quais a gente vai fazer os testes na prática aqui com o Postman Web. Quando a gente entra no Postman Web, a primeira coisa que a gente vê é isso aqui, tá? A gente tem os tipos de requests dos quais são suportados pelo Postman. Então a gente consegue trabalhar com todos esses tipos, inclusive mais um pouco que a gente vai ver até o final desse nosso encontro prático. A primeira delas é tem o HTTP, do qual a gente já trabalhou, GraphQL Request, do qual a gente vai utilizar aqui. Cada uma tem um ambiente diferente para interagir. A gente vai selecionar a nossa URL. Deixa eu ver se eu consigo copiar o link. Sim, ficou mais fácil, tá? Inclusive com a barra, a gente pode colar uma query, que é basicamente um JSON. Vou colocar aqui do lado, tá bom? Deixa eu só copiar aqui e colar. Assim. E aí a gente pode salvar, a gente pode renomear. Eu vou simplesmente executar essa query, dos quais a gente vai receber a resposta com o código de status HTTP 200 e receber também no formato de table ou em formato pretty um JSON com os resultados. Então, esse é um outro formato de API do qual o Postman também suporta para enviar requisições e receber respostas. Você pode salvar cada uma dessas requests, eu vou acabar não salvando, simplesmente vou te mostrar elas. A segunda request é a de inteligência artificial, AI request, dos quais a API a gente pode trabalhar do Postman com APIs de serviços de inteligência artificial, como por exemplo AI generativa, como o da OpenAI, mantenedora do ChatGPT. Para isso, a gente precisa ter, pelo menos falando do ChatGPT, uma chave de autenticação, tá? Uma access key, que é pública e que é secret key, que não é pública. Você pode torná-la pública, mas ela de praxe não é. E você precisa criar ela na OpenAI Platform, dos quais eu já criei uma aqui. A gente consegue trabalhar em algumas permissões, restrições, porém essa chave ela aguenta gratuitamente um número de requisições dos quais as minhas chaves gratuitas já excederam. Então eu vou simplesmente utilizar essa chave aqui. A gente não vai receber a resposta desejada, porém a gente vai ver o funcionamento na prática. Essa secret key eu consigo criar, eu vou na verdade criar uma nova. Tá, eu vou revogar ela. Então a gente pode criar uma nova, testes Postman, social. Pode ser do tipo padrão, a gente simplesmente cria ela aqui, eu copio, tá bom? Essa chave ela é privada, ela é secreta, porém a gente vai iniciar aqui. Então a gente vai selecionar um modelo, existem várias, a gente vai utilizar da OpenAI, ChatGPT 3.5 Turbo. E a gente tem um prompt. Primeiro a gente tem que fazer uma authorization com bear token e colar o nosso token aqui, que no caso aqui é o nosso conteúdo, tá? Essa chave eu vou apagar após a finalização desse nosso encontro. Posso fechar aqui. Infelizmente esse token ele não vai ser válido, tá?
mas a gente pode só testar, né, para ver a resposta que a gente vai ter. A gente coloca como prompt a pergunta que a gente quer fazer, ou a gente pode colocar um prompt do tipo de sistema, com alguns códigos. Eu vou colocar um prompt comum, a gente clica em enviar essa request, a gente vai receber uma resposta em conversation, tá bom? Então, é basicamente o que a gente usa do ChatGPT em front-end, porém aqui é back-end, então a gente excedeu a cota, tem que ver a questão de planos de pagamento para minha Authentication Key. Ou seja, não recebemos a resposta desejada, mas teve a comunicação com a OpenAI, e especialmente aí com o modelo GPT 3.5 Turbo. Se você tiver uma mensalidade dessa API Key ou não exceder a cota máxima de requisições, você vai receber aí a resposta do prompt desejado. Bem simples de fazer as requisições, tem aí o Gemini, tem aí o Copilot, vários modelos de AI, inclusive e especialmente as IAs generativas. O terceiro tipo de request que a gente vai utilizar é o MCP, do qual a gente precisa ter o Postman Agent Web instalado e executando. Tá? Também, MCP é um conceito de API que, na verdade, é um protocolo, tá? É um Multi-Channel Protocol. Ele permite gerenciar diferentes canais de comunicação, ou seja, vários tipos de API em um único hub, tá? No caso, uma única interface de automação de testes. É uma request que a gente faz que, na verdade, vai trazer um monte de requests por trás. O ideal para a gente fazer isso aqui era definir um flow no Postman, um fluxo, onde que a gente tenha vários tipos de requests, de todos os tipos, HTTP REST, WebSocket, MQTT, enfim, entre outros, ou várias de mesma categoria, como, por exemplo, várias HTTP requests, e aí executar na MCP. Porém, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai pegar um modelo online, um servidor MCP, um MCP Server Online, vai conectar ele e trabalhar um pouquinho com ele. Então, a gente pode trabalhar em MCP de duas formas, em HTTP ou STDIO, que é o principal, tá? A gente informa um comando ou uma configuração JSON, eu já coloquei aqui. A gente tem as mensagens e as respostas. Primeiramente, a gente vai conectar. Tá? Esse aqui é um modelo online que ele vai trabalhar com a memória do servidor e a gente pode criar modelos de... aqui, então, está conectado, quais são as mensagens disponíveis. Criar entidades. A gente vai, por exemplo, criar uma entidade. Coloquei ali adicionar item, colocar um título, por exemplo, Social, curso, Postman. Tipo de entidade. Você coloca aí um tipo que você quer. Tipo UBI, vou colocar, tá bom? E observações. UBI Social, vou botar assim, ó. Curso de Postman, UBI Social. Pronto, a gente tem aqui o código gerado, run, para executar. A gente teve conexão e na resposta a gente teve então a conexão, a gente enviou os dados aqui no formato JSON, tá? Ou nesse formato preview, com os seus parâmetros, argumentos e no caso uma entidade com o nome, tipo de entidade e observações, e a gente recebeu uma resposta em JSON, tá? Com as devidas informações, é uma entidade com nome, tipo e observações de acordo com aquilo que a gente enviou. Também esse modelo MCP, ele permite mais opções, tem várias opções aqui, inclusive realizar a leitura, tá, desses nossas entidades cadastradas. Vamos ver aqui na resposta. Ó, nós temos 3 entidades, eu já tinha cadastrado 2 anteriormente e a terceira ficou aqui, então todas elas têm o mesmo tipo de cabeçalho de estrutura de dados, a gente pode colocar em tipos diferentes, tá? Distinguir, não precisa ser e tudo igual. Então a gente tem aqui um log de todas as requests e respostas dessa MCP request envolvida. A gente consegue trocar também o protocolo em servidores MCP envolvendo o protocolo HTTP. A próxima request é a gRPC, que é a Google Remote Procedure Call, que é um protocolo ASP também, que ele usa HTTP na versão 2, ou Protobuf, que são protocolos binários para comunicação de alta performance, tá? Geralmente a gente usa esse tipo de API em microservices, aonde que a gente vai criar uma key.
Então, aqui é da Google WebPC, a gente tem uma URL, um método. A URL que a gente vai colocar é uma gerada pelo Postman, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, do próprio Postman, e o método é o say hello. Tá? A gente pode, aqui nesse método, geralmente a gente coloca num arquivo sem nome ou com um nome, com a extensão .proto, que aí é proto de protocolo, que aí a gente vai colocar ali as configurações de protocolo. Ok? A gente vai colocar então uma mensagem no nosso cabeçalho. Posso colocar aqui uma greeting social, esse formato. A gente vai invocar essa API. A gente vai receber metadados, tá? Ó, é do tipo proto, a resposta, e a resposta está aqui. Então a gente tem aqui, ó, trailers, test results, que a gente teria. Então tá aqui a resposta hello Social, que é o que a gente colocou na nossa mensagem, o nome chamado Social. Então ele diz hello para algum nome dos quais a gente colocou. A gente tem vários tipos de metadados aqui, então, que a gente consegue utilizar na gRPC. Também a gente tem a API, eu vou só fechar aqui, a gente tem a API de WebSocket, tá? Request, que é um protocolo de comunicação em real time, em tempo real. Ele, diferente de um HTTP REST, ele é bidirecional, ele é persistente, ele fica funcionando. A gente não precisa enviar request para receber resposta. Então, ele trabalha isso bidirecional em tempo real. A gente pode receber várias respostas em sequência, enviar requests, não segue um padrão de ordenamento. Para isso, a gente também vai utilizar um teste do Postman, WebSocket, a URL, a gente vai colocar aqui o Postman Echo Raw, e a gente vai conectar no servidor, connect. Recebemos a conexão no servidor. Dentro disso aqui, a gente vai enviar uma mensagem, tá? Essa mensagem a gente vai colocar em JSON, para chave valor, onde chave é message, e o valor é social, a gente colocou do tipo JSON, enviar a mensagem. Enviamos a mensagem, a gente vem aqui na resposta, a gente vê ó, que teve a conexão, a requisição e a resposta da mensagem. É um echo, tá? O que ele faz? É o seguinte, é uma estrutura básica, que é onde que a gente envia a requisição e a gente recebe a resposta exatamente daquilo que a gente viu, só para ver se está acontecendo essa comunicação, nesse caso entre APIs, tá? Nesse caso envolvendo a WebSocket. Para otimizar o WebSocket, a gente tem o Socket.io, que também aceita esse mesmo formato, porém mais opções, eventos e artefatos. O Socket.io é uma library, uma biblioteca que abstrai o WebSocket como motor. Então, a gente vai utilizar também um teste do próprio Postman interno, onde que a URL é o Socket.io. A gente pode fazer essa conexão no Connect. A gente teve a conexão. E aqui no Socket.io a gente vai ver que tem mais eventos e tem mais propriedades. Então a gente tem eventos, parâmetros, headers, configurações de tempo de limite, timeout, habilitação de servidor, reconexões e também eventos mais personalizados, dos quais a gente vai trabalhar agora. A gente vai vir aqui em Events, a gente vai criar um evento chamado Echo, tá? E vai habilitar ele como listen, para a gente poder usar ele aqui na message, tá? Então, na message, eu vou colar uma mensagem JSON, vou colocar aqui o texto como do tipo JSON, e o evento, antes do send aqui, a gente vai colocar o evento que a gente cadastrou. A gente tem o evento echo. Deixa eu só ver se está certo aqui. Ok. O evento echo. E a gente pode enviar essa mensagem, eu cliquei ali em send, tá? Então a gente tem o listen, a gente tem o envio da request e o recebimento da response, que é o echo mesmo, o sistema de antes que a gente estava utilizando, só que aqui usando a library Socket.io, que vai implementar o WebSocket de uma forma um pouco mais complexa do que simplesmente o WebSocket. Próximo tipo de API que a gente trabalha com request e response no Postman é o MQTT, que é o Queuing Telemetry Transport, que é um protocolo de mensagens usado em IoT, via tópicos de mensagens tipo publish e subscribe. Eu não falei do WebSocket, que geralmente é utilizado, tá, esse bidirecional,
para games, notificações, é o uso geral. O MQTT é utilizado para protocolo geralmente em IoT, internet das coisas, comunicação entre dispositivos de hardware. A gente vê então aqui MQTT. A gente tem algumas versões, a gente vai utilizar a versão V5, um servidor MQTT, no qual o client ID, a gente pode colocar o social postman, underline postman, tá? A gente precisa definir um ID, um client ID, a gente vai vir aqui na request, tópicos, a gente vai criar um tópico, é basicamente o evento da WebSocket, tá? A gente vai criar só aqui, no caso, um tópico, postman/teste, subscribe, antes era o listening, agora é o subscribe. Embaixo, do lado, no caso, a gente vai colocar uma mensagem do tipo JSON. Message, a gente cola message, ao invés de text pode ser JSON, pode ser text também. E aqui o tópico, postman/teste, enviar. Tá? Eu não conectei, tá? Eu deveria ter conectado primeiro e depois enviado, mas tudo bem, a gente fez isso em sequência. A gente conectou e a gente enviou a requisição e obteve a resposta dessa MQTT. Então, também funciona dessa forma. Por fim, um tipo de API que não é suportado nativamente no Postman, mas que a gente usa através da HTTP REST, é a SOAP API. SOAP, que é de Simple Object Access Protocol, que usa o protocolo SOAP, que a web HTTP REST API, ela usa protocolos REST e a transferência dos dados entre header de request e header JSON é em JSON. A gente pode utilizar XML, mas geralmente é em JSON. E serviços governamentais, geralmente notas fiscais, outros serviços, usam APIs do tipo SOAP, que é a SWAP, né, que trabalha com arquitetura de XML. Então a gente tem que fazer uma adaptação, porque a gente não consegue fazer isso nativamente no Postman. O SOAP trabalha com protocolos como HTTP SMTP, onde que a gente pode explorar esse protocolo da HTTP REST HTTP REST API do nosso Postman. Sempre será POST, tá? Então a gente seleciona aqui. Eu vou selecionar essa URL aqui que eu peguei de teste, tá bom? Do tipo POST, e a gente vai informar então nos headers o content type, text/JSON, tem que ser um JSON, aliás, um XML, e o SOAP action, que é o segundo content type, que a gente vai colocar, deixa eu ver, só fechar aqui a resposta para mostrar toda a lista. Aqui, o SOAP action, a gente vai colocar, entre aspas duplas, o valor que é o servidor, tá, que a gente quer conectar. Que é o W3C School, é simplesmente um teste, é um servidor, tá, que está funcionando através da API de SOAP, que ele tem como função receber uma requisição de graus Celsius e transformar em Fahrenheit e enviar esse valor em resposta. Lá no Buddy, a gente vai jogar um XML, eu coloquei ele pequenininho aqui só para caber no slide, então a gente vem aqui Buddy raw, do tipo XML, já disse ali que não aceita JSON, então XML, colamos. Aqui tem algumas, por exemplo, o envelope que a gente precisa enviar, tá, com os links, Buddy, aí a gente tem toda a formatação. A gente clica em Send e a gente vai receber aí a resposta de HTTP do código 200. A gente pode clicar em cima ou simplesmente eu vou aumentar aqui a nossa resposta, tá? Tá aqui a nossa resposta, a gente obteve em preview, tá? Vou colocar aqui, ó, envelopes 2, os valores, tá, de SOAP, vou voltar aqui, aqui no Buddy a gente tem os Fahrenheit, tá? Ele transformou. No caso a gente solicitou, nem me lembro que a gente solicitou em graus Celsius 25, ele converteu para 77 em Fahrenheit, trazendo na HTTP SOAP Response, a response, no caso, a resposta, via protocolo HTTP, esse XML com os resultados. Então, são esses tipos de APIs suportadas pelo Postman. A gente está acostumado a
trabalhar só com APIs do tipo HTTP REST. Porém, todas essas outras são utilizadas geralmente em conjunto e podem ser testadas e suportadas, inclusive nativamente pelo Postman. Mais informações, todos esses códigos, exemplos, você encontra lá no meu site ubsocial.github.io. Um abraço e excelentes testes com o Postman.